Sejam todos muito bem-vindos, terapeutas e terapeutas. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento a pacientes depressivos e ansiosos. E esse é o quadro Por Trás dos Sintomas, que acontece aqui no nosso Terapeutas Pro. Bem, esse quadro aqui ele foi feito para ajudar você que quer ser especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. E hoje a gente vai estar falando no Por Detrás dos Sintomas sobre a insônia. Então, aqui nessa live, você vai entender o que acontece com a insônia do seu paciente, por que ele tem insônia, qual é o sintoma da insônia que nós temos, né, relacionados, quais são as técnicas que a gente pode usar para identificar, além dos sintomas dessa insônia, também o que está acontecendo na vida desse paciente e fazer com que ele possa sair do estado de insônia. Também vamos entender como que age de forma diferente dentro da insônia no paciente depressivo e a insônia do paciente ansioso. E como que a gente consegue ajudar esse paciente que está passando por esse processo de insônia. Então, se você tiver alguma dúvida, terapeuta, não se preocupa. Se você não está assistindo essa live em direto, quando você assistir ela, coloca nos comentários a sua dúvida, qual é a sua questão, e também pode fazer uma sugestão de temas para as próximas lives, para os próximos conteúdos. Lembrando que segunda, quarta e sextas-feiras a gente tem o Por Detrás dos Sintomas acontecendo ao vivo aqui, tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, nos nossos canais, para ajudar você que é terapeuta a ter melhores resultados com o seu paciente, a se tornar um especialista mesmo em pacientes depressivos e ansiosos. Bem, falei tudo que eu tinha para falar, agora eu quero começar então explicando um pouquinho do que é quando a gente fala insônia, né? E como que eu caracterizo que um paciente ele está com insônia? É óbvio que quando o paciente começa a ter interrupções no seu sono, ele começa a entrar num processo de sono intranquilo. E aquilo começa a prejudicar ele no seu dia a dia. Ele começa a trazer, então, referências disso para outro dia. Se a gente não consegue identificar logo a insônia do paciente e identificar emocionalmente, eu não estou falando de entender que ele está com insônia, não. Entender que está com insônia é fácil. Basta o paciente dizer, eu não durmo há 2, 3 dias direito, eu estou dormindo mal ultimamente, que a gente sabe que ele está com insônia. É óbvio. Mas como que eu consigo identificar a questão emocional? É isso que a gente vai estar falando aqui nessa live, porque só quando a gente identifica o que está acontecendo emocionalmente com esse paciente depressivo e ansioso que a gente consegue ter melhores resultados e ajudar esse paciente depressivo e ansioso a chegar em melhoras no seu quadro clínico de uma forma tão rápida como eu consigo fazer com os meus pacientes. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai falar. Então, como que eu entendo? O paciente está com insônia, está falando para mim que ele está há alguns dias tendo interrupções do sono, ou não está conseguindo dormir, ou só vai conseguir dormir já muito próximas à hora de acordar, isso é um sinal de alerta. Esse paciente, naquele exato momento, ele está passando por uma questão de insônia. Mas a gente precisa compreender o que está fazendo ele entrar em processo de insônia. E olha, para vocês que estão chegando aqui nesse perfil, né, do Terapeutas Pro, é importante a gente lembrar que nada se trata só e apenas a última gota. Quando você vai fazer um atendimento do paciente, você tem sempre que saber que não se trata da última gota daquilo que aconteceu no seu paciente. Eu vejo muitos terapeutas que vão começar a trabalhar no campo, que vão tentar trazer resultados para o seu paciente, e às vezes se sentem indecisos justo por isso. Porque se baseando no fator e na história do paciente daquele momento, eu não consigo encontrar um motivo para ele estar passando pela insônia. Mas nem sempre se trata dessa última gota. E é esse universo que eu quero que vocês comecem a olhar cada vez mais para trazerem resultados para o seu paciente. Então, como que a gente consegue perceber? O paciente entrou nesse estado, chegou no seu consultório, ou está num atendimento online, né? E vem e fala para você, eu estou há dias sem conseguir dormir. Esse paciente ele não vai chegar para ser atendido para você falando que ele está há dias sem conseguir dormir e é esse o motivo só que ele está vindo. Quando o paciente chega para se tratar uma insônia, é porque aquela insônia já está trazendo cansaço. Logo em seguida, aquela insônia já está fazendo com que ele comece a ter desconcentração e perda de memória, hoje aqui você vai entender o porquê. Ele já está baixando a libido desse paciente, ou seja, ele já não tem mais contato íntimo, ele está irritado, a irritabilidade dele aumenta. Então, quando o paciente chega para tentar tratar a insônia, ele está com uma série de outros fatores também acontecendo. E às vezes ele nem sempre vai falar para você dos outros fatores, mas você, como terapeuta,
vai ter que aprender a ter esse olhar integrativo, não só com foco naquilo que o paciente te disse, mas com foco no paciente todo. E essa é a forma melhor de você ter resultados com o seu paciente. Então, a insônia ela é caracterizada em dois universos diferentes. Nós temos a insônia inicial e a insônia terminal. Isso é uma terminologia que basta você sair dessa live, pesquisar no Google que você vai encontrar. Mas o que eu vou te falar sobre esses dois olhares e da minha metodologia frente a esse tipo de trabalho pode mudar o seu atendimento na hora de você fazer uma consulta, tá consultando o seu paciente e fazer com que ele tenha resultados expressivos já no primeiro momento, tá? Boa noite, Pereira, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Então, o que eu preciso trazer para esse paciente aqui, nesse momento? O paciente está com insônia, a insônia pode se dividir como insônia inicial, e a insônia inicial é caracterizada quando ele demora para adormecer. Sabe aquele paciente que chega para você, imagina que ele chega e diz assim, olha, eu não estou conseguindo adormecer. Eu deito na cama, eu fico horas, eu bolo para um lado, eu bolo para o outro, eu viro, eu fico cansada. Olha, 1 da manhã, olho para o relógio, nada, não adormeci, desligo o telemóvel, coloco música, tento fazer exercício de respiração, nada está resultando. Estou tomando chá de camomila, estou tomando medicação e nada está resultando, eu continuo com insônia. Aí ele vai dormir, quando está chegando por volta das 5, 6 da manhã, começa a dar sono nele. O que está acontecendo com esse paciente? Quero que você, terapeuta que está aqui nessa live, boa noite a todos, boa noite, Alessandra, boa noite, terapeuta Kelly, e a Pereira Rose também, que falou aí, boa noite, e também quem está me assistindo aqui pelo Facebook, boa noite a todos. Quero que vocês me coloquem o que vocês fariam nesse caso. Se o paciente de vocês falar para vocês que não está conseguindo dormir à noite, o que você indicaria como terapeuta para ele? E para quem está me assistindo no replay, também digita aqui nos comentários, que depois eu interajo com vocês, tá bom? Então é importante eu conseguir entender, ok, o paciente está com esse quadro, o que eu preciso fazer como terapeuta para trazer resultados para ele, para fazer com que ele tenha uma melhora? Eu preciso entender o porquê que ele não está conseguindo dormir. E normalmente existem algumas questões que estão por detrás desse terapeuta. Gente, desculpa, estou meio engasgada aqui com a água. Por trás desse paciente, que está fazendo com que ele não consiga adormecer tão cedo. E normalmente você falaria muito facilmente, são as preocupações que ele está tendo, né? Porque o excesso de pensamentos acelerados vai fazer com que ele comece a ficar tão preocupado que ele deita para um lado e ele começa a pensar, meu Deus, e amanhã? Como será o meu dia de amanhã? Aí ele deita para o outro lado e já começa a ter um segundo pensamento. E quanto mais pensamento ele tem, mais ele desperta cortisol no corpo dele. E esse cortisol vai fazer com que ele entre nesse processo de insônia. Só que por trás disso, a gente tem uma questão emocional. Atrás da insônia inicial. A insônia inicial é uma característica da insônia da ansiedade. Ou seja, a ansiedade é quando um paciente passou por um evento traumático, e esse evento traumático fez com que ele criasse uma percepção de impotência, normalmente, ou de sobrevivência, de que eu preciso resolver uma coisa que está para além do meu controle. E é isso que está tirando o sono dele. Ele está precisando resolver uma coisa que está para além do controle dele. E essa sensação de eu estou perdendo o controle, eu não sei se eu sou capaz de ter resultado, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar a minha situação, está fazendo com que o seu paciente fique com insônia. Está fazendo com que essa insônia, que de um dia já passa a ser 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, eu preciso olhar para esse lugar e perguntar para ele, o que está, nesse momento, tirando o teu sono? O que está fazendo com que você queira resolver e não está conseguindo? Aonde que está o seu conflito de sobrevivência? E aí, quando a gente fala de conflito de sobrevivência, por isso que eu disse, eu vou falar da insônia inicial primeiro, que é da ansiedade, mas depois da insônia terminal, que é da depressão. Então, se o paciente está com insônia na questão dele, da ansiedade, esse paciente ele está sentindo que ele não está sendo mais capaz de executar as tarefas com a mesma qualidade que ele tinha, que ele conseguia. E isso está gerando preocupação para ele, está fazendo com que ele fique horas ali pensando. Quando a gente vai fazer um processo de diagnóstico, né, imagina aqui que eu vou fazer agora um diagnóstico com um paciente meu. E eu quero entender da onde que vem a insônia desse paciente. Então, eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar para que esse paciente tenha melhores resultados. E uma delas que eu posso usar aqui, eu posso pegar a microfisioterapia, por exemplo, para eu conseguir compreender aonde que está esse ponto. E provavelmente, se eu for fazer a microfisioterapia no meu paciente, eu vou conseguir encontrar
O S1, o que significa que a epífise dele, essa bolinha que tem aqui em cima da cabeça, a epífise, é uma glândula pequenina, ela vai estar alterada. Por quê? Porque ele tem tantos pensamentos de que ele não é capaz de ter resultados, ele não é capaz de resolver aquilo que ele precisa, que ele começa a sentir que ele precisa ficar acordado. A ansiedade é um conflito relacionado à perda de tempo. Eu não posso perder tempo. Eu quero acelerar o tempo. Então, se eu dormir, eu não vou conseguir resolver. Se nem acordado eu estou conseguindo resolver isso, eu dormindo eu não consigo ter resultados na minha vida. E é isso que o seu paciente precisa saber. É isso que o seu paciente precisa entender. Que ele está, nesse momento, acordado demasiado tempo, porque ele sente que se ele dormir, ele não vai ser capaz de resolver o conflito que ele tem. Então, o cérebro dele coloca no estado de alerta. Quer fazer ele entender melhor isso? Imagina você chegar no seu paciente e dizer assim, olha, vamos pensar numa coisa, você está cheio de sono, caindo de sono. Mas, de repente, você escuta um barulho estranho na sua casa. Quando você escuta esse barulho, você identifica que lá fora tem pessoas andando à volta da sua casa. Essas pessoas que estão andando à volta estão tentando abrir a sua janela. Você conseguiria dormir se você soubesse disso? Não, você entraria num estado de alerta. Por que o seu estado de alerta seria... Você entraria no estado de alerta? Para você conseguir resolver aquilo. Eu vou ficar em silêncio, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Meu Deus, o que eu faço? É melhor não fazer som nenhum. O seu cérebro vai criar um monte de situações para resolver o problema que você está enfrentando. Quando o paciente está com insônia inicial, ele está enfrentando um problema. E ele está querendo resolver aquele problema. Portanto, quando ele deita, ele começa a criar uma série de pensamentos para a resolução daquele problema. Então, se você deseja ajudar o seu paciente de forma efetiva, você precisa conseguir compreender a questão emocional por trás da insônia. Porque senão não vai adiantar você falar para ele tomar um chá de camomila, não vai adiantar você falar para ele aumentar a dose de magnésio, olha, toma magnésio eletronato, toma magnésio, algum tipo de suplementação que possa ajudar, ou inositol também pode ser, mesmo que seja um magnésio simples, já vai te ajudar a relaxar e você vai dormir. Olha, você pode tomar também, se você estiver tomando medicação, você pode tomar a medicação talvez à noite, tentar falar com o seu psiquiatra para regular essa medicação, não vai adiantar. Porque aquilo só vai fazer ele induzir o sono automaticamente. Você quer ver um outro exemplo para você conseguir compreender, terapeuta, o quão importante é você dar a questão emocional para ele e resolver? A gente já vai falar de como resolver isso, tá? No final de falar da insônia inicial e da terminal, eu vou trazer aqui pontos para vocês pensarem em resolução. Se eu falo para ele, ou seja, dou um medicamento para alguém tomar para dormir, o que acontece é como se eu tivesse um telemóvel, imagina, eu estou aqui com o telemóvel, a carga da bateria desse telemóvel, eu estou com uma carga de 30%. Estou com uma carga de 30%, eu vou desligar esse telemóvel, porque eu não vou poder colocar para carregar, que eu não tenho carregador nele. Agora, nesse momento, eu desligo. No outro dia, quando eu acordo, com quantos por cento eu acordei de bateria? Com 30%. Então, o paciente, quando vai só na base medicamentosa, ele apenas vai desligar. Ele não vai recarregar a bateria, ele vai desligar. E se você, como terapeuta, não consegue ajudar esse paciente a ter uma melhora, ele vai começar a se afastar de você, ele não vai mais te procurar, ele vai procurar outra pessoa, outro profissional para resolver aquilo que você não está conseguindo, né? Então, é importante a gente entender que se a gente olha a questão emocional por trás do quadro do paciente, a gente consegue ter uma melhora para esse paciente. E é isso que a gente vai buscar aqui hoje, tá? Então, a insônia inicial faz com que esse paciente precise ficar acordado para ter o melhor resultado necessário para aquela questão que ele não está resolvendo. Trazendo aqui um exemplo para você, imagina que seu paciente esteja passando por um processo de dívidas muito grande, uma questão financeira turbulenta, uma preocupação com como eu vou conseguir pagar uma conta. O porquê que ele não vai conseguir dormir? Porque o cérebro dele diz, você precisa ficar acordado para arrumar novas formas de trabalhar, para conseguir ter dinheiro para poder pagar aquela conta que é o seu problema. Automaticamente, esse paciente fica acordado, mas ele não sabe que é porque ele está querendo e precisando arrumar formas para trabalhar mais. E aí acaba afetando no dia seguinte. Por quê? Porque o cérebro também não entende que se ele não descansa, no outro dia vai prejudicar ele próprio.
Ele não percebe isso. Então, você tem que fazer o seu paciente perceber isso, essa questão, tá? Então, essa é a insônia inicial. Agora, a gente tem um outro quadro, que é o paciente que chega e diz para você, olha, Gi, tô falando Gi porque eu gosto de me tratar na terceira pessoa, né? Meu nome é Regiane, mas meus pacientes me chamam de Gi. Então, muitas vezes falam, Gi, olha, eu tô com um problema. É que ultimamente eu não tenho dormido bem. Eu deito para dormir. Às vezes, das 9 horas eu já tô na cama. Só que daí eu durmo das 9 até as 11, acordo. E daí que fico horas tentando dormir, até fico na cama, faço respiração, tô ali, continuo, mas não consigo adormecer. Eu vou adormecer lá para as 3 da manhã. Aí eu durmo mais uma horinha, depois acordo de novo. Aí quando eu vejo 5, 6 da manhã, tô acordada e daí eu já não consigo dormir mais, Gi. E eu passo o dia todo assim, depois eu tenho que dormir vários momentos. E aí? Vocês viram como o quadro é bem diferente? A gente ainda está falando da insônia? A medicina convencional vai dizer que uma é insônia terminal, outra é insônia inicial, e a insônia terminal é característica da depressão. Mas e o que realmente isso quer dizer para a gente? O que realmente quer dizer para a gente a questão emocional por trás dessa insônia? Por que o paciente deita para dormir, fica ali 1 ou 2 horas, 3 horas dormindo, acorda, não consegue dormir, depois dorme de novo, mas quando acorda, acorda com uma sensação de cansaço, de fadiga. Ele acorda e diz assim, eu não estou conseguindo sentir que eu dormi o suficiente. E daí ele anda o dia todo com esse desejo de dormir. Se a gente for pensar o conflito emocional por trás da depressão de uma forma mais abrangente, né? Se a gente for falar de uma forma abrangente, sem olhar os sintomas cada um e o que aconteceu com esse paciente de forma traumática que levou ele à depressão, a gente vai chegar num entendimento básico. O conflito de sobrevivência da depressão, ou seja, o que está no cérebro reptiliano ou no cerebelo desse paciente fazendo com que ele fique em depressão, é porque ele precisa ganhar tempo. Vocês viram como é diferente? Na ansiedade, ele precisa acelerar o tempo para resolver mais rápido, porque ele não está conseguindo resolver. Na depressão, eu preciso ganhar tempo. Por quê? Porque eu estou ferida demais. Porque há anos que eu estou tentando. Por isso, a depressão normalmente traz essa letargia e esse estado depressivo que se estende, né? Então, na depressão, eu preciso ganhar tempo. Porque aquilo que aconteceu na minha vida foram tantas e tantas vezes, diversas vezes repetidas na minha história, que hoje em dia eu não sinto com forças. Eu não tenho forças. Literalmente, o paciente depressivo, se você perguntar para o paciente depressivo, ele não tem forças. Ele se sente cansado, ele se sente fraco. Você pede para um paciente depressivo, que antigamente fazia toda sexta-feira uma faxina na casa para ele arrumar uma cozinha, e ele vai lavar uns 4 pratos e ele vai ficar cansado. Por quê? Porque ele literalmente está realmente num estado de cansaço. E não é só porque ele está dormindo mal. Porque ele até dorme várias vezes no dia, mas ele não descansa, ele não desliga. Ele não consegue se regenerar. E aí a gente também está falando de um problema na epífise. Não só na epífise, a gente pode estar falando de um problema no esôfago, né? Voltando aqui para o ponto do atendimento que eu falei para vocês, quando a gente olha o paciente, e eu estou fazendo um atendimento com o paciente de forma integrativa, o que isso significa? Eu não estou preocupada com o conflito que o paciente me deu, mas com o conflito que ele está vivendo. E o conflito que ele está vivendo não é apenas do momento em que ele está passando atualmente, mas da vida dele. Quando eu quero ser um terapeuta que realmente mude vidas dos meus pacientes, que eu quero ser um terapeuta que realmente tenha resultados, que eu quero ser um terapeuta realmente, como eu digo, especialista, que faz com que a pessoa acabe de sair do seu consultório e fale para você já, olha, quando que a gente pode marcar a próxima consulta? Ou como que eu posso fazer, o que eu posso fazer a partir de agora? Porque ele confia em você, porque ele sabe que ele não vai só se sentir bem, né? Às vezes, a gente, como terapeuta, né, no início da jornada, eu imagino que você, que seja terapeuta, independente da área que você esteja atuando, às vezes você, no início, você fala assim, bem, hoje eu estou aqui, eu vou atender esse paciente, eu estou sentindo que ele está melhor. Mas como que você realmente quantifica o quanto você ajudou ele? Ou foi só aquela melhora? Quem nunca foi num terapeuta, foi fazer um atendimento em que eu saí melhor, mas dias depois eu estava mal? E por que isso acontece? Porque às vezes a gente não chegou nessa base profunda.
Então, o que eu quero convidar você, quando eu falo de ser um terapeuta especialista, é você conseguir ter segurança no seu atendimento. É você conseguir olhar para esse paciente e mudar a vidinha dele, de fato. É você falar assim, olha, isso está acontecendo porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Né? Eu costumo falar, eu mapeio o meu paciente quando eu faço um atendimento com ele. Eu mapeio ele inteirinho, de forma integrativa, não só de ponto isolado. Ah, você está com um problema respiratório, você está com bronquite, e a sua bronquite, ou seja, você está com depressão e bronquite ao mesmo tempo. Ah, mas vamos entender, a sua depressão é uma coisa, a bronquite é outra. Não, por que a sua depressão traz bronquite também? Por que a sua depressão está trazendo insônia terminal para você? Tem pessoas que têm depressão e não têm insônia terminal. Olha, tem pessoas que têm depressão e não têm tristeza, não têm apatia, mas têm depressão. Então, como que eu consigo entender o porquê que o meu paciente tem isso e isso e isso ao mesmo tempo? Por que o meu paciente está assim? Então, esse é o olhar que eu quero que vocês tenham. Isso é se tornar especialista naquele tipo de atendimento. E é esse o olhar que eu quero que vocês tenham. Então, se o meu paciente chegou para mim e disse que está com insônia, e ele é um paciente depressivo, não está conseguindo dormir, e quando eu vou fazer o diagnóstico dele, imagina, o primeiro ponto que eu disse para vocês deu S1 para mim, então eu sei que ele está com alteração na epífise, logo, ele vai estar com questões por detrás dessa epífise, questões de descrença em relação ao seu futuro, ele vai estar com processos de despersonificação, e esse processo de despersonificação ele não vai se entender como pessoa, ele vai estar com dificuldade de acreditar nele, ele vai estar se desvalorizando, autodesvalorização. Ele vai estar vivendo isso por quê? Porque me deu epífise e eu sei que a epífise tem isso. Ele vai estar com processo de insônia, baixa produção de melatonina. Então, automaticamente, eu tenho que olhar para esse paciente aqui, ó. E aí, ele também está com a insônia e marcou para mim o S9, o esôfago. Né? Aqui eu estou falando, para quem conhece, estou falando aqui de uma das técnicas que eu ajudo os meus, na minha formação, né? Eu dou uma formação para terapeutas, eu ajudo os meus formandos a poderem ter várias técnicas que façam com que eles tenham resultados práticos com o paciente, na vida do paciente. Então, essa aqui eu estou trazendo para vocês uma delas. Aí imagina que eu vim no S9. Então, aqui, ó, tô aqui, ó, o esôfago desse paciente está alterado também. E o que traz o esôfago? Sono com pesadelo. Então, ele não consegue ter um sono regenerador, ele acorda o tempo todo de sobressalto, ele está com refluxo gastroesofágico ao mesmo tempo, está ali com aqueles sintomas, né, de como e não faço a digestão, e muita desvalorização, não está acreditando nele. Então, quando a gente vê esse paciente tendo pequenos episódios de sono, o que ele queria mesmo era poder estar dormindo o tempo todo. Por quê? Porque ele não está acreditando nele. Ele está passando por um processo de dor, uma dor emocional muito forte. Ele está passando por um processo em que ele se olha e ele não se reconhece. Lembra? Ele, no primeiro ponto que eu disse, ele descrença em relação ao futuro. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E isso é muito característico da depressão. Por quê? Porque eu estou num estado de casulo. Eu fui ferido demais. Eu passei por muitos traumas seguidos, ou traumas acumulativos, ou de impacto. Falei nisso na live de segunda-feira, por detrás do sintoma. Então, quando isso começa a acontecer, eu começo a sentir essa dor e eu preciso me esconder. Quero perguntar aqui, quem já atendeu pacientes ansiosos e depressivos? Coloca aí para mim, já atendi ou atendo paciente ansioso, ou atendi paciente depressivo. E hoje em dia é semi-impossível a gente não atender um paciente com ansiedade ou depressão, mesmo que vocês não trabalhem apenas nessa área como eu. Eu hoje em dia trabalho apenas com pacientes depressivos e ansiosos, né? Mas imagina no seu caso que você trabalhe com as diversas terapias que você fez o curso e para tirar para isso, e você trabalhe de vez em quando pegue alguém para atender que tenha depressão e ansiedade. Hoje é muito fácil a gente ter pacientes com ansiedade ou depressão, porque a cada 5 pessoas, uma pelo menos terá depressão ou ansiedade dentro de 5. Então a gente está falando Sol Feitosa aqui, ó, já com ansiedade. Então, a gente está falando de pessoas que automaticamente vão se identificar, vão dizer, olha, realmente, tem um paciente ali que, além dele ter vindo me procurar, ele tem depressão e ansiedade. E eu quero que vocês aprendam a mudar a vida desse paciente, a fazer com que eles tenham resultados, assim como os meus pacientes têm resultados. A fazer com que eles olhem para aquele atendimento, e se o seu atendimento durou 45 minutos, vão ser 45 minutos que vão marcar a vida desse
paciente. E ele vai olhar para você e vai te recomendar. E você vai, às vezes, fazer uma coisa, a semana passada, não foi a semana passada, não. Hoje é quarta, foi ontem. Ontem aconteceu isso comigo, né? Eu fui fazer o cabelo, arrumar o cabelo. Tá bonito, não tá? Obrigada. Eu fui arrumar o cabelo e tava arrumando o cabelo e eu tô fazendo o atendimento com a filha da minha cabeleireira. E, de repente, cada vez que eu chego lá, ela fala: olha, será que você pode atender fulana de tal? Porque ela tá querendo também, não sei o quê. Então, você começa a ser indicada para as outras pessoas. E isso acontece sempre. Eu tenho imensas pacientes minhas que estão sempre me indicando para outras pessoas. Mas por quê? Porque, de fato, é sobre trazer resultados. É sobre você conseguir fazer a diferença para o seu paciente. Então, hoje a gente está falando sobre a insônia. A insônia. Só que se você for olhar do jeito trivial, o jeito que todo mundo fala da insônia, você vai continuar trazendo o mesmo resultado que todo mundo traz. E vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas só conseguem sair da insônia através do quê? Da medicação. Mas você não pode fazer isso com o seu paciente. Você pode trazer para ele um outro olhar. Tanto o terapeuta holístico quanto o terapeuta integrativo, ele traz a possibilidade desse paciente ter um outro olhar sobre o seu quadro clínico. E quando eu vou ter um outro olhar sobre o quadro clínico do paciente, eu preciso entender dele na totalidade, eu preciso entender o que está no emocional desse paciente, o porquê que está reverberando para ele. E aí eu consigo trazer resultados. Eu estou com faz 45 dias que está hospedado aqui em casa, ele estava com uma depressão muito forte, agora está no controle. Que bom, Bita, que bom. Isso é importante, olha, a Bita falando aqui de um paciente depressivo, a Fabrícia é de um paciente com ansiedade, e é importante, se você consegue entender esse conflito emocional, e aí a gente começa no processo de investigação do trauma, e a investigação a gente pode fazer de diversas formas, mas é importante a gente conseguir olhar para esse paciente e identificar de fato a origem emocional daquela questão, porque a gente diminui o tempo que ele vai ter que esperar para ter uma cura. A gente diminui esse processo extremamente doloroso, que às vezes você fala disso hoje, e daí daqui um mês, daqui 2 meses que vai fazer sentido para o paciente. Se você encontrar o ponto de origem exato e falar para ele, isso está acontecendo. Muitas vezes eu estou num atendimento com pacientes meus, e eles dizem, mas como você sabe disso? É exatamente isso que está acontecendo comigo. Parece que você falou tudo que eu estou passando e que eu estou sentindo nesse momento. E eu sempre digo, não sou eu que estou falando. É o teu corpo que está falando para mim. É o teu corpo que está falando para mim. Eu estou olhando o seu corpo na totalidade. E os seus sintomas e a sua forma de estar e a sua história me traz essa certeza. Então, essa certeza que eu quero que você, como terapeuta, possa ter com o seu paciente, para olhar e falar assim, olha, estou atendendo esse paciente com ansiedade, então como que eu olho para o meu paciente com ansiedade e trago para ele resultados? Como convencer o paciente que ele precisa tratar a ansiedade e a depressão? Primeiro, lembrando que, apesar de muita gente dizer que a ansiedade não é uma doença, porque se não fosse uma doença seria tão lindo, né? Seria fácil da gente conseguir sair dela. A gente está vendo hoje em dia um número crescente, são mais de 400 milhões de habitantes com ansiedade e depressão no mundo, precisando de atendimento, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade e depressão não passa sozinha. E você tem só 2 caminhos para isso. Então, se eu sei que não passa sozinha, opa, deu um vizinho de Vitória aqui, gente. Se eu sei que a ansiedade e depressão não passa sozinho, em primeiro ponto, automaticamente eu sei que ele tem uma rota que pode ser a medicamentosa, e eu já sei o que vai acontecer na medicamentosa. Eu sei que aquele paciente vai tomar o medicamento para o resto da vida dele, a priori, e vai ter os mesmos resultados, ou seja, vai conseguir controlar alguns sintomas físicos, mas ele nunca vai controlar a ansiedade e depressão, porque a ansiedade e depressão é uma doença psicossomática. Ela tem um início emocional, e o emocional não é tratado com medicamento, quem dera, né? Senão, se fosse tratado com medicamento, você acabou de tomar um chute, você acabou de terminar um relacionamento, e você pegava um comprimidinho e dizia assim, terminei o relacionamento, estou triste, vou tomar, acabou, pronto, já estou feliz de novo, tratou a minha tristeza. Não é assim. Então, não adianta a gente tomar um medicamento para mudar a forma que os meus neurônios estão se correspondendo com o meu corpo, que o meu cérebro está processando aquela dor, sendo que o meu emocional continua transbordando dia após dia. Então, eu sempre trago para os meus pacientes dizendo assim, você pode escolher tratar por amor ou por dor. E por dor,
vai te custar muito caro. O que eu quero dizer de custar muito caro? Quantas vezes você acredita que o paciente vai conseguir terminar? Vai passar sozinha. E daí, quando você vê 5 anos com ansiedade. Nesse processo de 5 anos, você perdeu a infância dos seus filhos. Nesse processo de 5 anos, você perdeu o contato com o seu esposo ou com a sua esposa. Nesse processo de 5 anos, você perdeu o trabalho. Você está disposto a perder mais tempo por conta de uma doença? Todas as doenças, elas precisam de tratamento. E tratar a depressão e a ansiedade, eu preciso conseguir olhar a raiz emocional para conseguir diminuir o tempo de cura desse paciente. Senão, eu nunca vou ter efeitos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a ansiedade, ela vai virar ou ataque de pânico ou depressão se eu não trato. E se você já está com depressão, tem que lembrar que se eu não busco um tratamento para depressão, a depressão é algo que ela faz você entrar num estado de sobrevivência, ela vai tirando das suas mãos a sua própria vida, até um ponto em que você sente que a sua vida não vale mais a pena. E aí passa a ser um grande problema para você e para sua família. A depressão tem um grande índice de você começar a entrar no processo de isolamento. E a gente tem que ter muita atenção ao atender pacientes depressivos, porque os pensamentos de tirar e se atentar contra a própria vida, eles acabam acontecendo de forma involuntária. E se esse paciente está mais frágil, não tem uma rede de apoio, isso pode acontecer. Então, é muito sério a gente falar para o paciente que é necessário ele fazer um tratamento. Independente do momento em que ele teve consigo no consultório, se você entendeu que ele está passando por um processo depressivo, você trazer essa consciência para ele é uma obrigação sua como terapeuta, tá? É muito importante que o profissional tenha essa sensibilidade em detectar a ansiedade e depressão em seus pacientes. É total. Não tem como não pensar sobre isso. Se você não consegue olhar para esse paciente, e vamos trazer aqui um ponto muito importante. Eu falo sempre sobre o terapeuta humanizado. Se você não consegue olhar o seu paciente como um ser humano que está na sua frente, confiando em você, no seu trabalho, e traz para ele resultados como você gostaria de ter, se aquela pessoa fosse da sua família, fosse uma pessoa que fosse realmente importante para você, você não consegue ter sensibilidade para olhar ele e não consegue ter sensibilidade para ajudá-lo. E por isso que a gente vê tantas vezes, gente, eu acho que não tem um dia, eu faço atendimentos todos os dias, né, e não tem um dia que eu não atenda um paciente, que esse paciente não olhe para mim e quando ele vai contar a história de quando ele foi atendido por determinados profissionais, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar, ele me traga falas desconexas, ele me traga falas castradoras de profissionais, ele me traga falas ofensivas. Eu tenho uma paciente que uma das falas que ela recebeu foi: se você quisesse se matar, você já tinha se matado. Como que um profissional diz isso para alguém? Como que um profissional diz: o que você tem é para a vida toda, você vai ficar com isso para o resto da vida? Como que você diz isso? Então, se você não tem sensibilidade para lidar com questões sensíveis, você tem que desenvolver essa ferramenta. Não é desistir da profissão, mas é aprender ferramentas para trabalhar com esse paciente de forma humana, né? Eu, inclusive, dentro da minha formação, a gente tem um módulo inteiro só para olhar esse terapeuta humanizado, que eu falo. É um módulo só de como você ser um terapeuta humanizado, de como você olhar primeiro para o paciente, pela história dele, até porque é na história dele que a gente vai entender a origem da depressão e da ansiedade dele. E se esse paciente não se sente confortável, né? Muita gente fala, não sei se vou ter que eu vou me sentir confortável para falar de mim para alguém. Se você não conseguiu fazer com que ele se sentisse confortável com você, como que você vai ajudar ele a falar da história dele e entender a origem da depressão e da ansiedade? Trazer tratamento? Não vai conseguir. Ansiosa e depressiva, toma Rivotril, fluoxetina, já falaram isso mesmo para mim. Fiquei muito triste. Olha, tá a ver aqui, a Isabel é uma paciente, então automaticamente ela está aqui trazendo esse olhar de paciente. E terapeutas, se vocês não conseguem olhar com esse olhar humanizado, além disso, o que acaba acontecendo, de certeza que quem falou isso para Isabel Mendonça fez com que ela nunca mais quisesse voltar. Nunca mais quisesse voltar para aquele atendimento. E daí, talvez, aquele terapeuta ou aquele profissional acabou achando que tinha conseguido curar a Isabel. Ter conseguido ajudar ela de fato. Porque ela nunca mais voltou. Mas, na verdade, ela nunca mais voltou porque aquilo não era um profissional. E ser um terapeuta pró, né, como eu costumo dizer, é ser um terapeuta profissional, é ser um terapeuta humano,
é ser um especialista em tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. E quando a gente fala desse especialista, é conseguir olhar o todo e não o uno, tá? Então, a gente, depois de ter investigado, só para a gente conseguir finalizar aqui e vocês entenderem a importância, depois eu ter conseguido identificar para esse paciente as questões emocionais que estão por trás da insônia, e se ele está num conflito de sobrevivência, de ganho de tempo, depressão, ou de aceleração de tempo na questão da ansiedade, eu preciso ajudar ele a entender como ele consegue conduzir a vida dele de uma forma mais humana para ele também. Ou seja, como você consegue pensar, você nesse momento está precisando, lembra do exemplo que eu dei do dinheiro, das finanças? Estou precisando ganhar mais dinheiro, então eu não posso dormir. Você tem que lembrar que se você não dorme direito, você vai ter outros sintomas associados. Então a gente precisa entender que há outras ferramentas. Como que você consegue conduzir o seu paciente durante o dia? Ajude ele com técnicas de direcionamento para ele durante o dia pensar em formas de trazer mais dinheiro, de formas indiretas. E assim ele consegue mentalizar uma forma de processo que não vai sobrecarregar a noite dele no pensamento. Mas, para além disso, é importante a gente dizer, no processo da microfisioterapia, que é uma das ferramentas, né, que eu, de certeza, ensino dentro da minha formação, no processo da microfisioterapia, eu consigo desativar esses gatilhos, ou seja, eu consigo fazer com que esse paciente tenha essa resolução imediata e comece a ter melhoras no seu sono, a partir do momento em que a gente identifica a origem, que a gente faz o processo de limpeza junto com o paciente. Então, é importante também você ter ferramentas assertivas para ajudar esse paciente a ter realmente melhoras eficazes e duradouras, tá? Não consigo desabafar com mais ninguém, sou sozinha, minha cabe em remédio. Isabel, recomendo que você vá para o nosso perfil do Regiane Cunha, que é um perfil que é para pessoas que têm ansiedade ou depressão, tá? Que aqui a gente sempre vai estar falando para profissionais, para pessoas que queiram trabalhar e ajudar no atendimento a pacientes depressivos e ansiosos. Assim, você consegue ter um suporte melhor, ok? Gente, um grande beijo de luz, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Na sexta-feira a gente se encontra novamente. Na sexta-feira, às 8 horas, de fato, a gente vai estar se encontrando para falar mais uma vez do Por Trás dos Sintomas, tá? Então, hoje, no Por Trás dos Sintomas, nesse quadro a gente falou da insônia, falamos de como entender a insônia de forma totalizando o corpo, né, do terapeuta integrativo, que tem um olhar para tudo que está acontecendo com esse paciente, quais as áreas que podem estar afetadas e como, se a gente não conduzir esse paciente a um processo de cura, a gente pode estar fazendo com que ele tenha um aumento dos sintomas. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem no direct, pode escrever para mim, eu respondo com o maior carinho cada um de vocês, porque o meu interesse, de fato, é ajudar vocês, terapeutas, a se tornarem especialistas no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos, para pacientes ansiosos e depressivos, né? Então, que seja uma linda noite para vocês, beijos de luz e até sexta.